Eu processei o meu ginecologista pelo que ele tentou fazer comigo. Eu tinha uma mãe muito antiga, então ela nunca me levou no ginecologista. Nunca. Eu via as minhas amigas indo e ela pedia pra ela me levar. E ela não me levava porque ela falava que eu era mocinha e mocinha não tinha necessidade de ir ao ginecologista. Quando eu fiz 18 anos, que eu já tava ganhando meu dinheirinho, fazendo o meu estágio, eu marquei uma consulta pra mim. Porque foi quando eu comecei a namorar, foi quando eu comecei a ter curiosidade, né, de praticar o ato, né, que a gente tava conversando sobre isso. E eu quis primeiro ir no ginecologista pra poder passar um anticoncepcional, ver como funcionava, porque eu era muito inocente, porque minha mãe não me explicava, então eu não tinha a quem perguntar. E as minhas amigas, cada uma falava uma coisa, então eu não confiava, eu ficava muito confusa. E aí eu procurei uma profissional, eu quis marcar com uma mulher. Eu tava super feliz, super realizada que eu ia poder pagar, finalmente. Eu era muito vaidosa, eu gostava muito de me cuidar. E a gente cuidar do íntimo também era importante, só que a minha mãe não entendia isso, os meus pais não entendiam isso. Eu marquei com uma mulher, porque eu acho que eu me sentiria mais confortável. Apesar de todas as minhas amigas ficar falando, é porque o homem tem mais cuidado, porque ginecologista homem é melhor, que não sei o que não sei o que lá. Só que eu era mocinha, eu tava indo atrás de informações, sabe? Eu não ia fazer preventivo, por exemplo. E eu só sabia o que era preventivo porque elas me explicaram. Tranquilo, liguei pra um consultório de uma amiga minha que ela me indicou, que ela fazia lá há anos, marquei a minha primeira consulta. No dia seguinte eu acordei, me arrumei todinha, tomei meu banho e fui tranquila pra poder fazer a minha consulta. Eu tinha um monte de dúvida pra poder perguntar. Quando eu cheguei lá, a recepcionista simplesmente falou pra mim que a minha médica, né, minha gine, tinha passado mal, mas que tinha outro médico. E aí eu falei que eu não queria, se não podia remarcar com ela. E aí ela me falou que só tinha vaga daqui a 30 dias. Muito, muito desconfortável, me sentindo assim, que agonia. Eu falei, não, tudo bem, então pode ser, eu vou com ele. Eles me encaixaram, ainda me deixaram 1 hora esperando até eu entrar no consultório. E pra quê? Gente, vocês não têm noção do que ele fez comigo. Depois de ter ficado lá 1 hora esperando, né, o meu encaixe, sendo que eu tinha horário marcado e ninguém me avisou, ninguém desmarcou, o médico me chamou pelo nome e eu fui. Quando eu entrei, gente, notoriamente eu percebi que ele era muito novo. Sabe aquele médico, tipo assim, tinha recém-formado? Era ele, com certeza, porque ele tinha muito, tipo assim, parecendo ter mais ou menos a minha idade. Assim que eu entrei, ele deu uma paralisada, ficou olhando pra minha cara. Eu falei, oi, tudo bem e tal, eu sou fulano de tal, vim do encaixe, não sei o quê. Ele falou que não, que eu podia entrar, né, pra eu poder me sentar. E aí ele começou a me perguntar quantos anos eu tinha, onde eu morava, se eu namorava, de onde eu vim, se eu estudava, se eu já tinha terminado a escola, se eu era maior. Tipo assim, coisas que não fazia sentido pra mim ele perguntar, porque eu tava ali pra poder falar da minha flor de lótus. Eu não tava ali pra poder falar da minha vida. E aí eu questionei isso, eu falei, caramba, por que o senhor tá fazendo todas essas perguntas? Tratei ele como senhor, apesar dele ter mais ou menos a mesma idade que eu. Ele começou a falar que não, que ele gostava de conhecer melhor as clientes dele, os pacientes, e foi falando e perguntando. E aí eu dei as informações, né, até porque eu fiquei tipo, ele é meu médico, tudo bem. Só que assim, eu tava muito desconfortável com essa situação. Mas na minha cabeça, eu pensei, são só perguntas, né? Ele não vai me examinar, porque eu ficaria sem graça. E aí eu expliquei o motivo de eu estar querendo essa consulta, falei que eu ainda era moça, falei que eu nunca tinha me relacionado, que eu tinha um namorado, que nós queríamos namorar, mas que eu tinha vindo de pais conservadores, que eu não sabia muita coisa, e que eu queria tirar dúvidas com ele, porque eu não confiava na palavra das minhas amigas, e eu queria ter alguém de confiança, sabe? Tipo, uma pessoa que entendesse, um profissional. E esse foi o meu erro. O meu erro foi falar pra ele que eu não entendia nada. De tudo isso que eu falei pra ele, ele virou pra mim e falou assim, você ainda nunca namorou? Tipo, você? E eu falei que sim, que eu era, que, né, eu nunca tinha acontecido ainda, mas que eu tava querendo que acontecesse, que por isso que eu tava procurando. Que eu queria tomar remédio, que eu queria tomar anticoncepcional, como é que funcionava a proteção. E aí ele foi me explicando, assim, de uma forma bem básica. Você tem que usar isso. Anticoncepcional, você tem essa opção aqui, essa aqui. Falou do DIU, de todas, falou do anel, falou de várias, né, e eu escolhi o anticoncepcional. Ele me indicou alguns, até que ele simplesmente virou pra mim e falou, agora eu vou ter que fazer um negócio com você, que é de toda consulta. E aí que começou o meu problema. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O meu marido, ele me traiu fazendo Glory Hole, só que eu não posso falar nada, porque a moça que estava lá era eu. Desde novinho eu sempre gostei muito de sexo, só que assim, eu sempre gostei muito mais do que o normal. Eu falo que meu fogo sempre foi muito mais aceso do que o normal de qualquer mulher. Eu sempre gostei muito, muito mesmo. E antes de me casar, eu aproveitei muito a minha vida solteira, eu curti muito a minha vida de solteira. Eu realmente fiquei com vários homens, eu fiz tudo que eu queria, tudo que eu tinha vontade, eu fiz. Por um momento da minha vida de solteira, chegou a passar pela minha cabeça a ideia de virar GP, porque eu pensei comigo, bom, eu gosto muito, eu vou unir o útil ao agradável,
eu vou ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto muito. Só que eu comecei a pensar muito bem na ideia, em tudo, né? As partes boas, as partes ruins. E eu comecei a pensar o quê? Eu amo sexo, só que talvez dependendo da pessoa, do cliente, eu não iria conseguir. Então assim, eu fiquei com medo de me tornar GP por isso, porque eu tinha medo de chegar clientes que eu não queria e eu teria que atender. Então pensei muito nessa ideia, acabei tirando essa ideia da minha cabeça por conta desse motivo. Beleza, o tempo passou, os anos se passaram, conheci meu marido, começamos a namorar e depois de um tempo a gente foi morar junto. E assim, nesse tempo, eu tirei completamente essa ideia da minha cabeça, desde lá de trás. Então assim, sempre fui fiel ao meu marido, eu amava meu marido, tava super feliz com ele. Só que eu não sei porquê, depois de um tempo de casados, essa ideia começou a voltar pra minha cabeça. Eu comecei a sentir vontade de virar GP de novo. Eu comecei a pensar, só que tipo assim, eu queria algo que eu não pudesse, que não precisava ter contato, enfim, eu comecei a pensar em várias coisas. Até que eu descobri o Glory Hole. O Glory Hole é o quê? Você faz ali com a pessoa, só que você não vê quem é a pessoa e a pessoa também não te vê. É uma parede que tem na casa de swing, ela tem um buraco na parede, ali naquele buraco você pode colocar a mão, ali naquele buraco você pode colocar o seu negócio e você faz nessa parede. Então, ou seja, você não vê a pessoa e a pessoa também não vê você. Eu amei a ideia. Eu simplesmente amei a ideia. Pensei comigo, chegou a minha hora, eu vou ganhar dinheiro com isso daí. Pronto, perfeito, eu amei a ideia, gostei. Comecei a pesquisar lugares que tinha. E tinha uma cidade vizinha da minha que tinha isso daí lá. Então marquei, fui até essa casa e chegando lá eu falei que eu tava procurando pra trabalhar no Glory Hole e tudo mais. Beleza, fui contratada. Comecei a trabalhar lá, só que assim na parte da tarde, enquanto meu marido estava trabalhando. Beleza, tempos se passaram, meu marido nunca desconfiou de nada, ele saía pra trabalhar e eu também saía pra trabalhar, só que eu sempre chegava antes dele. Até que um certo dia tô eu lá no meu trabalho. Quando chegou o cliente, fui atender o cliente. Quando aquele cliente colocou a mão pelo buraco, que eu vi a mão do cliente, eu quase surtei, eu comecei a tremer. Começou a me dar piripaque. Era a mão do meu marido, porque era a tatuagem que ele tinha e a aliança. Quando eu vi aquilo, eu comecei a tremer, só que eu acho que eu comecei a tremer muito, eu comecei a passar mal, não sei se minha pressão caiu. Nisso eu pedi uns 5 minutinhos ali pra me recuperar, falei que eu ia ali e já voltava. Nisso eu fui até o responsável do local e perguntei, eu falei, viu, quem que acabou de chegar aí e tal? Perguntou alguma coisa, falou alguma coisa? O responsável falou, não, chegou 4 homens aí e eles só vieram se divertir mesmo, pagaram ali, só vieram se divertir. Beleza, pensei comigo, não perguntou nada, não desconfiou nada de mim. Voltei pra lá e fui atender o meu próprio marido. Atendi o meu próprio marido e ele não sabe até hoje que era eu. E detalhe, tá? Era pra ele estar no trabalho. Eu não sabia o que ele tava fazendo ali, porque pra mim, ele estava no trabalho e ele falou que ele estava no trabalho. Beleza, quando terminamos, eu já saí rapidamente, fui me trocar pra ir embora, porque eu precisava chegar em casa antes dele. Só que eu cheguei tranquilo, porque ele saiu de lá, parou no bar ainda pra beber com os amigos dele. E só depois que ele foi em casa. Quando ele chegou em casa, eu tava puta de raiva. Louca de raiva. Eu tava querendo matar ele, só que eu não podia falar nada, porque a moça era eu. Como que eu ia falar? Você tá me traindo, você foi em tal lugar? Não tinha como. Eu tive que aguentar calada, ficar quieta. E eu fiquei por vários dias, tipo assim, brava com ele, sem falar com ele. E ele tentando entender, tipo, o que que eu fiz pra você tá assim? E eu falava assim, você sabe o que você fez, só que eu não falava. E ele falava assim, mas eu não fiz nada. Eu juro que eu não fiz nada, eu não fiz nada mesmo. Ele falava, o que que eu fiz pra você tá assim? E eu falava que nada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ficamos aí uns dias brigados, até que depois eu fui voltando ao normal. Só que até hoje eu não consigo disfarçar a raiva que eu tenho, sabe? A minha vontade de meter a mão no meio da cara dele. E eu não tô conseguindo mais lidar com isso, eu não tô conseguindo mais, assim, esconder a minha raiva, fingir que eu não sei de nada. Porque ele não sabe que era eu, então ele estava me traindo. Ele estava lá pra me trair. E a pior parte é essa, ele me traiu e eu não poder falar nada. Eu não posso falar nada, eu tenho que ficar quietinha. Então tô pensando seriamente em terminar com ele. Eu gosto dele, mas eu acho que já não é amor mais como era antes, sabe? Eu gosto dele, só que, sei lá, eu tô pensando seriamente em terminar, vou ficar sozinha mesmo, tô ganhando bem no que eu tô fazendo. Então acho que tá na hora de seguir minha vida aí e ficar sozinha mesmo, porque eu não vou ficar com um cara que tá me traindo, ainda mais que eu sei e eu não posso falar nada. É complicado.